de maio de 2024. Um dia memorável para mim, para Nayala, para Delas. Nayala, que momento maravilhoso estar com você. O que a gente está fazendo hoje aqui, Nayala? Gente, é a primeira vez que a gente vai gravar o nosso podcast próprio. Nós já tivemos uma oportunidade de gravar um podcast, né? Que foi lá no estúdio da Gabi. Beijo, Gabi, que sempre tá dando uma força aí pra gente. Mas dessa vez, a Delas tem uma super novidade. A cada edição que sair, nós vamos sentar aqui à mesa e trazer um convidado especial para conversar com vocês a respeito de assuntos que são importantes. O podcast já era um sonho antigo nosso, né? Era um sonho muito antigo nosso, nós estávamos vendo a melhor forma para fazer. E aí, agora, no melhor momento, surgiu. Eu dei uma paradinha por conta da gestação. Temos novidade, tem bebê novo aí, já nosso tá dando mascotinho. Spoiler. E a gente tá aqui para contar para vocês, né? Vamos começar lá do começo, contar para vocês como é que a nossa revista começou, de onde surgiu isso. Então, você que acompanha a gente já desde antigamente já sabe, mas vai ouvir de novo essa história que é muito gostosa. E você que tá chegando nova aí, vai descobrir hoje como é que a Delas começou, surgiu. Isso é muito engraçado, porque a Esther, eu tenho mania de chamar ela de tia, mas ela é Esther. Aqui ela é Esther. E aí, ela trabalha para uma editora, né? Ela tem uma editora, que é a editora UPP. E sempre, assim, surgia alguma coisa e eu pensava nela, né? Um dia eu tava assistindo uma série no Netflix, uma série que chama The Bold Tape. É uma série secular, assim. E aí, essa série, ela fala de uma revista, né? Uma revista que fala de assuntos femininos. Aí eu olhei pra série e pensei... Gente, não existe nada disso no mundo cristão, né? Não existe nada uma revista que seja específica para falar para a mulher cristã, uma revista que seja específica para comunicar para a mulher cristã, para falar sobre assuntos que não só são assuntos pautados ali no evangelho, mas para falar sobre assuntos rotineiros do nosso dia a dia como mulher, enfim... assuntos de tudo, informar realmente a mulher. E aí eu pensei, vamos pensar na matemática disso. A minha tia tem uma editora e eu tenho a ideia de fazer uma revista, vou mandar mensagem para ela. E aí eu liguei, nessa ocasião, deixei um áudio para ela no WhatsApp. Falei, por algum acaso, você já pensou em fazer uma revista para mulher cristã? Ela falou, não. Eu falei, nossa, isso ia ser muito legal, né? E para minha surpresa, ela falou, bora fazer. Porque ela é a mulher do bora, né? Ela fala, vamos fazer alguma coisa? Ela, bora lá, vamos lá fazer. E aí, começamos a conversar a respeito disso. E pra gente é uma honra trazer isso. Talvez até haja alguma outra revista que a gente não sabe, né? Mas a nossa intenção é que a Delas um dia possa chegar em lugares que as mulheres não têm acesso às informações que podem mudar a realidade delas e tudo mais. E é uma honra para a gente poder conversar com você, nossa leitora querida, amada, através das páginas dessa revista. A nossa logo ela é muito expressiva, né? Eu não sei se vocês... Tem um símbolo aqui que é parte da nossa logo, mas se vocês entrarem na link do nosso, que está na bio do nosso Instagram, vocês vão ver a nossa logo. Ela é uma mão soltando uma pedra, assim. E eu acho que a gente vive hoje num cenário onde tem muitas mulheres que elas se sentem sobrecarregadas justamente por carregar uma bandeira de um feminismo muito agressivo, que subjuga, né, a figura masculina ali, que não tem os princípios da religião, e às vezes isso sobrecarrega muito a mulher. E a nossa ideia é fazer com que as mulheres entendam que Jesus ele não foi um cara que ele era contra a mulher, ou que ele era um cara machista. A visão que Jesus tinha da Bíblia, ela era justamente a respeito de proteção. E aí tem aquela passagem da Bíblia que fala da mulher que estava ali... todo mundo, né, estava pronto para apedrejar aquela mulher. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala... quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas foram pouco a pouco soltando ali as pedras das mãos e olhando para aquela mulher com empatia, né? E a nossa ideia é essa, trazer esse olhar de amor,
né, do cristianismo e da religião de proteção para a vida da mulher, para livrar ela desse fardo sobrecarregado que a sociedade impõe, de que a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo, a mulher tem que dar conta, a mulher precisa estar numa posição onde sempre vai ter um homem ali competindo com ela. Não, na verdade, nós temos um lugar que é nosso na sociedade, que não é de feminismo, mas é um lugar de feminilidade que falta muito nos dias de hoje. E a nossa ideia é realmente trazer isso de volta, sabe? Te mostrar que você pode ser feminina, que você tem o seu lugar, que você tem a sua função e que se você não estiver ocupando o seu lugar e a sua função, a sociedade vai ter uma deficiência com relação a isso. Porque a mulher educa, a mulher cuida, a mulher trabalha, a mulher tem visão, a mulher é ajudadora. E a delas vem para ajudar a nossa leitora a cumprir todo esse papel, né? A ser essa mulher como o Senhor sonhou pra gente, né? E eu acho isso muito gostoso. Pra mim é um grande sonho realizado, mas é muito gostoso também compartilhar das nossas ideias, dos nossos ideais com vocês. E aí eu queria saber de você, Esther. Não é tia Esther, é Esther. O que você acha delas? Como é que foi pra você nesse começo? Já falei que pra mim foi um grande prazer. Como é que você recebeu quando eu te liguei lá e falei, e aí? Eu te mandei um áudio, na verdade, no WhatsApp. E vamos fazer a revista? Como é que foi pra você? Como é que bateu isso aí em você? Então, a revista, ela é o meu xodó. Eu falo que ela é o meu xodó, né, Nayala? Quando a Nayala fala que me chama de tia, eu vou explicar o porquê. A Nayala, inicialmente, ela é minha sobrinha. Sim. De sangue, de verdade. Aí a Nayala se tornou a minha sombrinha, como a gente brinca, porque ela era minha sombra mesmo. A Nayala se tornou minha irmã, que eu fui morar com ela por um tempo. Aí ela se tornou minha amiga. A Nayala hoje ela é minha sócia, ela é minha parceira. Não chora, ela não que se tá emociona. Ela que tá chorando. Minha parceira. Eu sou Dinda dela, Dinda da filha dela. E a gente tem uma parceria muito legal. Então, quando a Nayala, ela mandou mensagem, era de madrugada, gente. Eu acho que era umas 2 horas da manhã. Fui ver no dia seguinte. Tia, vamos fazer a revista, uma revista feminina. Quando ela começou a dar ideia, eu já falei, eu comecei a pensar em quem poderia participar dessa revista, né? Sim. Eu falei, olha, para a revista de educação financeira, tal pessoa, psicologia, tal pessoa, direitos e deveres, e aí eu já fui montando toda uma equipe mentalmente, e o próximo passo era convidar essa equipe. E fazer com que elas aceitassem. Por quê? Porque a revista dela é uma revista 100% social. Sim. A gente tem um patrocinador, que é a editora UPP, sempre está nos ajudando, nos apoiando, e faz toda a parte de diagramação, de revisão, mas tem profissionais, tem colunistas por trás de tudo isso. E a nossa maior dificuldade seria fazer com que essas mulheres, porque a revista ela é formada 100% por mulheres e para mulheres, fazer com que essas mulheres doassem seu tempo e seu conhecimento de forma gratuita. Então, eu fui convidando e a resposta foi 99% positiva. Apenas uma não aceitou, que ela ainda está ali. Eu falei, em algum momento ela vai entrar na revista, confio nisso. E aí, é muito legal, porque essas mulheres, elas têm toda a experiência, elas têm todo o conhecimento do assunto que elas tratam na revista, elas dominam esse assunto e elas se dedicam de tempos em tempos. Nós começamos a revista trimestralmente. Hoje a gente partiu para cada 4 meses e elas têm ali o tempo de preparo, de escrita, depois a gente manda para revisoras, a gente passa por uma revisão, passa por 2, por 3 revisoras diferentes, as designers, e é essa equipe maravilhosa que forma delas e essa equipe que a gente tem o maior prazer em apresentar agora. A gente vai apresentar um vídeo com muita gratidão a cada uma de vocês e de forma assim, não tem outra palavra, de forma grata. Se a gente está aqui hoje é porque a gente tem vocês. E eu digo que a revista delas, ela tem um conteúdo único, que cada leitura é um conhecimento e é um crescimento. Sim, é Vamos verdade. apresentar a equipe? Bora.
A Mari, ela é revisora, ela cuida da parte social aí da revista. A Val, a nossa designer, cuida todo do Instagram, designer. A Isa trabalha com todos os projetos da revista, né? A Thaís Linda, além de escritora, ela é revisora da nossa revista. Beijo, Thaís. A Nadma, colunista. A Pri Reis também é revisora. Direto de Portugal, internacional. Importantes. A Vivi, nossa revisora linda. Damares Moura, advogada, professora universitária, fala sobre política. A Pri Rabelo dá aula de educação financeira para a mulherada. Milena, nossa escritora jurídica. A Silvia Zago fala sobre empreendedorismo. A Betina também é escritora, jornalista. Letícia Junqueiro. Trouxemos ela, nós queríamos trazer todas, mas não deu. Ela veio representando a Carlinha Piazza. Carlinha, que fala sobre educação. A Cíntia, que fala sobre a coluna de beleza na nossa revista. Cíntia maravilhosa. A Cris, que fala sobre moda. A Cris é maravilhosa, gente. Sigam ela aí, ela tem muitas dicas pra dar. A Su, que também é mamãe, que fala aí sobre estética natural. Nossa ginecologista, a doutora Clary. Doutora Abigail fala sobre medicina no estilo de vida. Maravilhosa. Ela é linda. A Eliane Mello, que fala sobre sexualidade. Maravilhosa. Pribels, nossa cantora linda e psicóloga. A Fernanda Neves, linda. A Paty, que dá curadoria sobre mesa posta, a importância, gente, a Tati, né? É um amorzinho. A Tati. A Tati, que é coach, psicóloga. E a nossa pastora, né? A minha é pastora. A Michelle é a nossa pastora. E a gente tem uma menção especial da Paola. Quem é a Paola, Nayala? Ai, a Paola, gente. Ela nos deixou. Ela nos deixou pra... Ela tem um projeto novo que a gente também quer divulgar, porque ela é maravilhosa. Ela tem uma editora agora, que é Este Bordo. Ela ajudou a gente durante muito tempo com toda a parte de diagramação. Ela começou desde o início, né? Ela sonhou a revista junto com a gente, assim. Eu sou suspeita pra falar da Paola. Ai, ela é maravilhosa. Eu também. Pá, um beijo. Ela é do Sul. Paola lá, incrível. Ontem, inclusive, eu estava falando com ela. E vamos orar por Rio Grande do Sul, sim, né? A cidade dela está bem devastada por conta da chuva. Mas, Paola, você é delas e a gente te espera de volta. Nos momentos certos, você tem o seu cantinho especial aqui. E a Paola é uma linda. Gente, apresentada a equipe, como a Nayala falou inicialmente... O nosso sonho era fazer um podcast com várias, né? Eu não digo com todas, que é uma loucura, mas com várias colunistas, a Val, que é a designer, as revisoras, a gente não conseguiu. Mas a gente trouxe a Letícia Junqueiro. A Letícia é aquela pau pra toda a obra. A Nayala falou que eu sou do Bora, ela é Bora também. É verdade. Ela veio nada mais, nada menos do que do Rio de Janeiro, nós somos de São Paulo. Ela veio para gravar com a gente, veio palestrar. Ela tem um currículo fantástico, que eu não vou falar, eu vou permitir que ela fale o currículo dela. Palestrante, escritora, tem vários livros publicados. Letícia, se apresente pra gente de uma forma mais... Você falou tem vários, eu preciso dizer filhos. Tem vários filhos também. Ela disse livros, mas é verdade. Eu sou a Letícia Junqueiro, do Rio de Janeiro. Carioca. A carioca, como diz a Esther, né? Sou psicóloga, orientadora parental, tenho 4 filhos, tenho uma escola lá no Rio, trabalho especificamente com educação e com saúde mental materna. Para mim é uma alegria, uma honra ser uma delas. Eu sou... Do grupo delas, eu acho que eu sou a atrasada. Ela é atrasada. Que deixa. Vocês perceberam que no começo só estava eu e a Nayala aqui, né? Ela é atrasada. Provavelmente os meus textos são os últimos que chegam. Mas aqui estamos, né? É uma honra fazer parte dessa revista que agrega valor, né, à vida de tantas mulheres, principalmente por ser uma revista que está sendo distribuída online gratuitamente, o que permite que alcance
pessoas em todos os lugares do Brasil e do mundo de uma forma, da mesma maneira, né? Alcança da mesma maneira todas essas mulheres que estão desejosas de um lugar de acolhimento, de um lugar onde elas podem se ver mais do que aquilo que elas acreditam que são, né? A gente tem tantos assuntos diferentes nessa revista. É uma alegria ser colunista, é uma alegria ser uma delas, é uma alegria estar aqui. Gente, com a apresentação da Letícia... Lê, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer. A Letícia é aquela pessoa que eu falo que ela é minha facilitadora. Quando eu mando um oi para ela, ela diz que ela já treme toda, porque ela sabe que vem loucura. E ela, tudo bem, a loucura vem de mim, mas ela aceita também, então tá tudo certo. Mas é por isso que eu tremo, porque eu sei que eu vou aceitar. Entendi. E ela falou assim, muitos filhos, ela ia falar, e ela pensou que ela ia falar livros, mas ela também tem muitos livros, gente. Muitos livros livros são filhos, né? Verdade, verdade. Dá um a gente trabalhão gesta aí, né? E a gente tem, assim... Os nossos livros são os nossos cuticutes, né? A gente quer que todo mundo leia, que alcance todos os lugares, enfim. É isso mesmo. Mas antes de você falar dos seus livros, eu quero falar sobre as edições da revista. Eu vou olhar para lá, porque eu vou colar, tá? Eu vou olhar nas revistas. A primeira edição foi uma edição de apresentação, né, Nay? Nós apresentamos a equipe, apresentamos o que cada menina, o que cada colunista iria falar, tá? Então, ali a gente tem... eu acho que é a edição mais comprida, maior, mais volumosa, tem mais conteúdo, né? Porque foi uma edição que a gente apresentou todas as colunistas. Então, ali nós falamos de política, nós falamos de saúde ginecológica, educação financeira, que mais, gente? Mesa me ajuda. posta. Mesa posta, psicologia. Decoração, moda. Educação. A gente falou de tanta coisa, gente. E todas as edições estão disponíveis no link da nossa bio. As primeiras edições no arquivo em PDF. Simples, né, Nay? Mas Simples. Graças a Deus a gente foi crescendo. E hoje nós temos algumas edições já publicadas em várias plataformas, não só no Brasil, como em outros países também. Sim. Pela Amazon, pela Magazine Luiza, pela Martins Fontes, Google Books. Tem vários lugares. Então, para acessar o conteúdo da nossa revista, clica na bio do nosso Instagram. A segunda revista, a segunda edição, ela tem por título Eu Não Sou a Mesma Todo Dia. Eu acho, Nayala, que essa é uma das minhas preferidas em relação a tema. Por quê? Nós conseguimos trazer mulheres com profissões ditas masculinas, não foi, Lê? A gente trouxe mulher que faz serviço de pedreiro, marceneiro, maquinista do metrô, foi incrível. Eletricista. Karina, beijo. Maquinista, minha amiga. Eletricista. Foi uma revista muito legal. E aí, Pra quebrar estereótipos mesmo, total. né? E aí aquela ideia ali que tem uma mulher vestida de forma militar, com coturno, e no mesmo tempo um salto pink. É muito legal, um escarpão pink, né, de saltão, querendo dizer que nós não somos a mesma todo dia, né? Hoje mesmo. Meu Deus, quantas coisas eu já fiz hoje em tão pouco tempo. Então, ao mesmo tempo que falando diretamente de mim, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou cozinheira, eu sou tanta coisa. São muitas versões de uma mesma mulher. De uma mesma mulher. E é isso que a gente traz de forma tão leve e gostosa aqui na revista. Sim. A terceira edição foi o destrave delas. Essa edição foi tão especial, Lê, que a gente fez até um encontro, né? Verdade. E a Letícia saiu lá do Rio de novo e veio. Fala um pouquinho dessa edição, Lê. Então, a edição destrave delas foi realmente resultado de um grande encontro, né? Do encontro não só das colunistas, mas um encontro possível com as nossas leitoras. Foi. Porque a gente conseguiu trazer para São Paulo colunistas de vários lugares, nos reunir num auditório e então estar com aquelas mulheres que nós queríamos alcançar, né? A importância da gente poder trazer aquele abraço que antes era só ali no digital, para um momento coletivo ali de partilha realmente, de aprendizado. Então foi muito especial a gente poder se destravar, né? Estar olho no olho. Sim. Ali. E nessa revista, especialmente, a gente teve a Eliane Mello, né? Entrando ali para o grupo. Foi. E trazendo
o tema da visão. sexualidade, que é um tema que, então, ali ainda não tinha aparecido de forma tão concreta nas revistas anteriores e que a gente sabe que é uma pauta tão importante e ainda um pouco cheia de tabus, principalmente para o público feminino cristão. Então, acho que foi uma revista, foi uma edição que Muito realmente especial, né? sacudiu a gente. Isso eu achei muito legal. Até então, nós não tínhamos coluna de sexualidade na revista. E eu sempre fui apaixonada pelo conteúdo da Eliane, né? E aí eu dei a ideia, eu falei, é muito importante falar disso na revista. Porque, é como eu falei ali no começo, a ideia delas, ela é trazer conteúdo que até então mulheres não tinham acesso. E como a Lê falou sabiamente aqui, é muito difícil no universo cristão discutir sexualidade de uma forma aberta. E a sexualidade, ela também é um presente de Deus para a vida da mulher. E através da Eliane do Destrave, ela fala disso de uma forma muito lúcida, ao mesmo tempo que é informal, é muito informativa, é muito preciosa, sabe? Então, essa edição, para mim, é uma edição que marcou bastante, não só pelo encontro, mas por agregar a Eliane ao nosso conteúdo, que foi maravilhoso. E sabe o que é legal? A Nayala mandou pra mim, tia, seria um sonho ter essa mulher. Você já ouviu falar nela? Aí, quando eu fui olhar, eu era seguidora. Eu falei, Nayala, ela é da minha igreja. Nós pertencemos à mesma igreja. Ela, o quê? Tia, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, é uma missão bem difícil conseguir essa mulher. Porque a agenda da Eliane, pelo amor de Deus, é louca, né? E ela é de Goiás, eu acho, né? Então, eu falei, vai ser muito difícil. Mas o não... A gente já tem. Essa é a nossa frase, né? Senão a gente já tem. E aí, eu entrei em contato com a Eliane. E qual foi a minha surpresa? Ela respondeu muito rápido. Porque a Eliane, ela tem muitos seguidores. Eu falei, ela nunca vai ver minha mensagem. Me respondeu muito rápido. Amou o projeto. Ela falou, eu topo. Eu nem acreditei. E ela não só topou ser colunista, como ela topou participar do evento. Então, assim, uma forma de gratidão e de honra, nós colocamos o nome do projeto dela na edição, que é o Destrave. Acho raro você não conhecer, mas se não conhece, siga a Eliane. Vale a pena. A quarta edição já foi uma edição... Antes de falar da quarta, nós falamos de encontro da terceira edição, mas na primeira edição, nós tivemos um encontrinho com as mulheres daqui de São Paulo. É verdade, lá no Jazz. Isso, no Jazz Burger, aqui uma hamburgueria em São Paulo, que foi o momento de estreia, né? De lançamento da revista, foi muito legal. E aí, a quarta edição, ela veio em dezembro de 2022, uma edição mais familiar, mais natalina, né? E a gente trouxe aí alguns assuntos mais próprios, né? De fim, começo de ano. E foi muito gostosa essa edição. Aí, a quinta edição, a edição do Legado, Nayala. O que você me fala dessa essa revista? Eu acho que é muito a sua cara, Nayala. Eu gostei muito dela. Foi uma edição que nós pensamos justamente para que... Hoje em dia, a gente vive em sociedade uma crise de identidade muito grande, né? Não só isso não é especificamente da mulher. A lei pode falar disso depois com uma propriedade maior. Mas a nossa sociedade ela é muito disfuncional, né? O homem não ocupa o seu lugar, a mulher não ocupa o seu lugar, e isso acaba... Deus, ele fez cada coisa com propósito, e isso acaba deixando brechas que ecoam para as próximas gerações. Na educação dos filhos, no cuidado com o lar, no ministério. A nossa ideia, ela foi trazer justamente a mulher antiga ou a mulher atual para falar e deixar um legado para as próximas gerações. Então, essa edição ela fala muito a respeito do que nós somos hoje, que temos de influência das mulheres que nos deixaram um legado e o que nós precisamos deixar, né, para que isso continue para as próximas gerações. Então, eu sou muito apaixonada. Você falou que em conteúdo a segunda é a sua preferida. Eu acho que essa é a minha preferida, assim, é a minha queridinha. Só que eu cometi um erro aqui, vocês não observaram. Eu falei que ela foi a quinta edição. Não foi, não. A quinta edição foi um livro delas. Eu sou uma delas. Foi uma edição, como a Nayala falou, eu tenho uma editora, trabalho com editora. Então, uma forma que eu achei de, poxa, 1 ano de revista. O que eu posso fazer em gratidão por todas essas mulheres que trabalham com a gente, né? E aí, de forma surpresa, ninguém, nem a Nayala sabia do conteúdo, nem a Nayala sabia do conteúdo da quinta edição.
eu fiz um parâmetro. Nós temos 28 mulheres que trabalham na revista. E eu peguei 28 mulheres da Bíblia e fiz um parâmetro da história delas. Eu pedi para cada mulher preencher um formulário para as que eu não conhecia tanto. Eu saber algumas coisas específicas, algumas características. E aí eu fui pesquisar. Poxa vida, a Letícia, a história dela parece com quem da Bíblia? A Nayala com quem? A minha. A minha, na verdade, eu não escrevi. Quem escreveu a minha, eu não consegui escrever a minha, foi uma amiga, a Stephanie. Beijo, Stephanie. Ficou lindíssimo o texto. Sou super grata a isso. E aí eu escrevi das demais. E aí eu mandei para casa de cada uma. Foi uma coisa linda. E meninas... Foi muito emocionante, meu Deus. Contem, como que foi receber a 5ª edição no formato de livro? Primeiro, uma grande surpresa, né? Acho que ninguém esperava que a edição viesse no formato livro. Se bem que vindo da Esther, tudo vira livro. A gente espirra, vira um livro. Foi uma grande surpresa. Além de grande, uma dessas surpresas que deixam a gente com o coração quentinho, né? Porque as mulheres da Bíblia são mulheres muito intensas, cada uma. Sim, parece que a são sua inalcançáveis, forma, né? São muito especiais e a gente coloca no lugar do inatingível, né? Eu queria ser como fulana, eu queria orar como ela, ou eu queria viver como ela, mas a gente olha isso com um distanciamento. Sim. E o livro foi um encontro com a gente mesma, né? Porque então a gente pôde se ver a partir do olhar de uma outra mulher e se entender tão próxima de Deus quanto aquela com quem a gente estava sendo comparada. Então, eu acho que foi um momento, assim, emocionante para todo mundo que foi homenageado com o livro, com certeza. Só por curiosidade, com quem que você foi comparada? Sunamita. Por quê? Por que Sunamita? Porque tem tudo a ver comigo de verdade. Eu acho que a gente compartilha dos mesmos desejos e dos mesmos milagres, digamos assim. Mas se você não sabe por quê, você vai ter que ler o livro. A edição Mas sabe tá o que é disponível. interessante? Maravilhosa. Para quem escreve, ouvir isso, Lê, é muito prazeroso. Porque quando eu falei, toda vez que eu peguei uma mulher da Bíblia e comparei com uma mulher da revista, eu falei, será que tem a ver mesmo? Será que elas vão gostar dessa comparação? E aí, ouvir isso, falar, tem tudo a ver comigo, e é legal porque a capa traz a coisa do espelho, né? A coisa de refletir uma outra imagem. E eu acho que a emoção vem desse lugar, né? De perceber que você está refletindo para outras pessoas algo que às vezes você nem percebe, né? E está impactando a vida da outra para além do que você mesma poderia desejar, né? E isso é muito grande, né? Isso é muito importante. E isso fortalece o nosso caminho, porque aí você continua com mais segurança. Sim, fala, é verdade. Estamos indo bem, né? Nay, eu quero que você fale sobre você, mas antes de você falar, eu vou falar sobre as outras edições e vocês vão entender o porquê que eu vou deixar a Nayala falar por último. Aí, tivemos a revista e tivemos as cartas. Nay, fala você sobre as cartas, essa revista tão delicada, né? A edição das cartas, a ideia dela foi justamente... a Bíblia, ela tem uma parte ali que Jesus deixou cartas, né? Às igrejas. Ele inspirou cartas às igrejas através ali dos seus discípulos e apóstolos, na verdade, através do apóstolo Paulo. E a ideia era que nós pudéssemos também escrever cartas, né? Deixar cartas vivas para as mulheres de hoje em dia. E aí, ela a diagramação dela é incrível. Essa da diagramação com relação à arte é uma das minhas preferidas. Teve aí o trabalho da Paola, mas não só da Paola, também teve alguns pitacos aí da Val, né? Que a Paola saiu e a Val entrou, e a Val também é maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho mais dela na diagramação da revista nova, mas a diagramação dela é incrível, ela é toda em cartas, assim, e as meninas tiveram o prazer de escrever realmente cartas para pessoas que as inspiraram, assim, sabe? E é muito sensível essa edição, é uma das que eu mais gosto também, não só com relação à arte, mas com relação ao conteúdo. Baixa lá que vocês não vão se arrepender, o conteúdo dela é incrível. Lindo. Aí chegamos na nossa 8ª edição dessa revista linda. Essa revista, ela foi escrita através de um propósito muito delicado, muito sensível
e até um propósito que ele ainda é um grande tabu entre nós mulheres. Entre nós mulheres. A questão da maternidade. E o que é o maternar, como diz Dona Letícia Junqueira? O maternar, ele vai muito além dos 9 meses. E o porquê desse título? E o porquê desta edição? Eu tenho uma experiência em relação ao maternar. E sempre as pessoas falaram, Esther, escreva um livro sobre a sua experiência. E eu não me sinto confortável de escrever, até hoje eu não me sinto confortável de escrever um livro sobre a minha história em relação ao maternar, que vai muito além dos 9 meses. E aí, algumas mulheres se aproximaram de mim, as águas correm para o mar, né, Lê? Falando que queria contar a história sobre essa experiência delas, mas não tinha conteúdo suficiente para escrever um livro. E foi quando eu pensei, por que não juntar todas essas mulheres e escrever uma partezinha da sua vida? E a gente escreveu o livro Muito Além dos 9 Meses. É um livro lindo, que tem histórias de várias mulheres sobre sua experiência com o maternar. Veja, não com a maternidade, mas com o maternar, né? Eu aprendi isso com a Letícia. E a minha história também consta aqui. Mas foi um livro tão sensível. Tem sido um livro que a cada dia a gente recebe um retorno, uma mensagem, um áudio de uma mulher que a gente nem conhece, que teve acesso ao livro, manda mensagem pelo Instagram, ou conhece alguma das escritoras. São 28 mulheres, Lê? Acho que são 28 mulheres que escreveram esse livro. E muitas falam sempre a mesma coisa. Esse livro é a resposta das minhas orações. A história da Esther é a resposta das minhas orações. A história da Gabriela é a história das minhas orações. A história da Nancy, eu me identifico com a história da Nancy. E aí a gente estava chegando na 8ª edição e eu falei, por que não levar esse assunto para mais pessoas? Porque o livro, infelizmente, a gente não consegue disponibilizar gratuitamente, mas a revista a gente disponibiliza. Então, de uma forma muito, muito resumida, nós trouxemos esse assunto. E aí, antes de entrar no livro, voltando um pouquinho, eu chamei a Nayala para escrever um dos capítulos da história dela. E ela falou, tia, não me sinto preparada ainda. Quando eu chamei a Nayala, ela estava grávida, né? E a Nayala, ela tem uma história muito fantástica. Aí, eu retorno lá na edição 5 e eu pergunto para você, Nayala, vou fazer uma pergunta, que essa pergunta tem a ver com a edição 5, com o livro Muito Além dos 9 Meses e com a edição 8. Qual foi a mulher que foi comparada com você? Gente, eu sou Ruth. Esse assunto ainda ele é um pouco sensível para mim, assim, né? Eu já posso começar a contar a minha história. Pode até chorar já, porque seus olhos já começaram a brilhar. É um assunto muito sensível para mim, porque é muito recente, né? Tudo, assim. Apesar de ser muito distante, também é muito recente. Eu sou Ruth porque eu fui resgatada, né? Tem alguns assuntos que eles são muito mistificados, assim, dentro do meio gospel. Eu costumo falar que você pode ser ex-usuário de droga, você pode ser... E Jesus te libertou. Você pode ser qualquer coisa. Pode ser ex-tudo. Ex-presidiário, ex-homicida, A Bíblia mesmo tem muitos testemunhos de homens que cometeram crimes, que não eram homens de direitos, e Jesus entrou na vida deles e mudou. Mas quando você fala assim, eu sou divorciada, meu Deus do céu, não pode. Não, divorciada não pode ter testemunho, não pode mais trabalhar no ministério, você tem que ficar lá. E eu tive uma história que ela me levou para esse caminho, obviamente que eu não quis. Ninguém casa pensando assim, poxa, em determinado momento, tchau, marido, eu vou viver minha vida de novo. Não, eu casei pensando em fazer tudo certo. Mas, em dado momento, as coisas meio que desandaram ali de um jeito que eu não consegui controlar aquilo. Eu casei um pouco nova, muito imatura, né?
Mas, assim, não que quando você é imaturo você não pode casar, você pode, mas tem que ter uma disposição muito grande. E eu cresci na igreja, me vi sonhando ali com um casamento, me guardei, esperei, vou casar e vou fazer tudo certo, ótimo. Casou, primeiro ano, incrível, segundo ano. Chegou um momento que foi desandando ali e eu comecei a me desesperar, né? Eu tentei muitas gestações naquele casamento. Em todas elas, eu tive perdas. Eu tive Muitas 4 perdas naquele casamento. E eu não entendia, porque eu falava assim, Jesus, eu fiz tudo certo. Eu me guardei, eu esperei, eu fiz tudo direito. E por que o Senhor está me resistindo a um pedido tão digno, que é uma família, que é a maternidade? E até então, a gente não tinha se divorciado, aconteceram algumas coisas que não foram muito legais. E aí, não dá pra você ser casado sozinho, não dá pra você levar o casamento sozinho. E a outra parte decidiu parar. E aí, eu queria continuar, mas não dava, porque casamento é onde 2 são 1. E aí, eu pensei, o que eu faço agora, né? Como é que você segue dali em diante quando você coloca toda a sua expectativa achando que casamento é um só, até que a morte nos separe, mas a outra parte não pensa dessa forma. Me desesperei. Enfim, precisei voltar para casa dos meus pais. Aí entra todo aquele orgulho de você pensar assim, poxa, mas eu saí daqui de casa falando que ia ser para sempre e tal. Voltei para casa dos meus pais. Foi um momento muito difícil, mas tinha um trabalhar muito grande de Deus ali na minha vida, de quebrar mesmo o orgulho, né? E voltei para casa dos meus pais destruída, sem marido, sem filhos, depois de 4 tentativas de gestação. Muito... assim, estava com depressão, estava num momento horrível, tomando remédio. E eu sempre tive um amigo. Desde quando eu era novinha, Glauber, meu amigo desde a 6ª série. Ele era um menino que sentava lá na última carteira lá da escola, assim, todo quietinho e tal. E um dia a gente trocou de sala. E eu fui sentar na sala dele. E eu não queria conversar com ninguém, porque eu tava muito brava, era muito criancinha, tava na 6ª série. Meus amigos todos foram para outras salas, eu fiquei sozinha. Eu falei, eu vou sentar ali com aquele menino, porque eu acho que ele não vai falar comigo. E aí eu sentei do lado dele, ele tava deitado com a cabeça assim, lembro disso como se fosse ontem. Ele levantou e falou, oi, pronto. Começou a nossa amizade dali. E ele me acompanhou a vida toda, formatura de escola, formatura de faculdade, inclusive do casamento anterior, meu padrinho, meu melhor amigo de tudo. E saindo desse casamento, eu tava muito acabada, muito mal. E ele tinha passado por um processo de depressão recente, porque ele perdeu um irmão, e ele já sabia como sair disso, porque, teoricamente, ele tava ali comigo, né? E aí ele começou a falar, a gente precisa fazer exercício físico junto, mais corriqueiramente, você precisa distrair a sua mente e tal. Começamos a fazer exercício físico juntos e eu tava muito mal. E um belo dia, eu decidi que a vida pra mim acabava ali. Tipo, parou, não queria mais viver. Aconteceram coisas no momento que eu vivi na casa dos meus pais também, que foram muito difíceis pra mim, assim, da minha história mesmo. Chegou um dia que eu falei, hoje é meu último dia. Eu tava tomando remédio já, né? Tinha ido no psiquiatra, ele tinha me passado uma certa medicação. E a casa da minha mãe, onde eu mudei, ela é perto de uma praça. Aí eu peguei a cartela de remédio e falei, eu vou pra essa praça. Jesus, me perdoa aí, mas eu apostei tudo e deu tudo errado e agora não quero mais viver. Beleza. E eu tava fazendo exercício físico com meu amigo todos os dias e nesse dia eu não fui. E aí eu fui pra essa pracinha, eu tava chorando muito, eu fiz uma última oração, a cara de pau da pessoa, né? Vai cometer uma coisa horrível e ainda ora. Eu vou orar pra Jesus. Cuidado que você tá com uma psicóloga ao seu lado. Tenta me receber aí pra ver se tá tudo bem, né? E aí, quando eu ia fazer isso, eu olhei pra escada da pracinha, quem tava subindo? O Glauber. Meu Boaz, meu resgatador, né? E aí, naquele dia, eu lembro que ele sentou do meu lado e eu falei assim... Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, não. Ele falou, quer conversar? Eu falei, não. Ele falou, então a gente vai ficar quietinho junto aqui. E aí, ele, me pegou igual um nenenzinho, assim. Me colocou a minha cabeça no ombro dele. E eu lembro que eu chorei muito. A gente ficou horas ali em silêncio. Depois, ele me levou pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a escrever... Ó, tá chorando já. Não tô... Ela participou muito desse período comigo, porque ela era meus ouvidos, né? E aí, quando eu cheguei em casa,
eu parei pra pensar na besteira que eu ia fazer. E eu comecei a escrever. E aí eu falei, gente... Aí eu pensei, mais um dia vencido. Primeiro dia vencido. Hoje não vai acontecer. E eu pensei nisso outras vezes, mas eu sempre pensava, mais um dia vencido, mais um dia vencido. E aí, essa ideia foi passando, fui fazendo terapia, a medicação foi fazendo efeito e tal. Um belo dia, eu falei, era dia 12 de junho, dia dos namorados. Aí ele falou assim, você não tá namorando, eu também não tô namorando, por que a gente não sai os dois juntos, né? Pra se divertir, dia dos namorados, ninguém tem namorado. Eu falei, tá bom. E se a gente desse um beijinho, se a gente ficasse hoje, só hoje, Só dessa vez. Beleza, tá bom. Ficamos naquele dia. Ó, mas vai estragar a nossa amizade. Cara, a gente tem mais de 20 anos de amizade. Nenhum filme de Sessão da Tarde? Nenhum. Aconteceu naturalmente. E o mais engraçado, acho que no 3º ano, a gente foi pra Serra do Mar, que é um parque que tem aí. E aí a gente falou assim, se a gente não ficar junto, se a gente não casar os dois até os 30 anos, a gente mora junto, faz um filho e tá tudo certo. E bora viver aí. Quer falar alguma coisa? Não, tô super Sessão da Tarde. E aí foi, né? Muito engraçado, porque quando a gente tava na 6ª série, tem uma série que a gente ama, que chama How I Met Your Mother. Essa série ainda não tava. E quando a gente assistiu essa série, o Robin e o Ted e a Robin fizeram essa promessa. Essa mesma promessa. E era antes, se vocês forem ver os anos, a gente fez isso primeiro, tá bom? A série copiou a gente. E aí... saímos naquele dia. Ah, mas vai estragar a amizade, então no outro dia não pode. Tá bom. Mas no outro dia a gente tem caminhada no parque. Beleza, vamos pra caminhada no parque. O que aconteceu? Ficamos juntos de novo. Aí no outro dia... Ficou mal acostumado. De novo. E no outro dia de novo, casamos e tamo aí, gente. A caminhada acabou, né? Tamo firme até aí. Tá caminhando ainda todo dia no parque? Não, ainda pois não. É, né? Agora a caminhada é de madrugada e tem chorinho pelas de bebê. beijocas. Tem chorinho de bebê de som. E aí, o que aconteceu? Casei, pensei, não queria engravidar ali, né? Mas aí deu uns mesinhos, um pouquinho de tempo. Falei, meu Deus do Mulher céu, fértil. tá atrasada a minha menstruação. E agora? Acabei de casar, não era isso que eu queria, mas vamos lá ver o que tá acontecendo, né? Fiz um teste de gravidez positivo. Eu falei, Jesus, e agora? Primeira gravidez, só que é uma outra pessoa. Eu pensei, eu investiguei tudo nas minhas 4 perdas anteriores. Ninguém achou nada, nenhum médico achou nada. Tinha uma questão que era sanguínea, que o sangue do meu ex-marido era A positivo e o meu era negativo, mas isso também não geraria. E aí, quando eu casei com o Glauber, a gente foi fazer os exames lá, pré-nupciais. O que aconteceu? O sangue dele, A negativo, mesmo sangue. Guardem esse detalhe, que isso é importante, porque Deus é detalhista. E aí, engravidei, peguei, falei, pronto, beleza, vou ser mãe agora, vai dar tudo certo, né? Porque se é uma outra pessoa, então, se o problema não era comigo, investiguei, não deu certo, mas agora vai dar. Beleza, vambora. Aí, nos preparamos, ficamos todos felizes. Nossa, como Deus é bom, um casamento novinho, um neném agora. Ótimo, maravilhoso. O que aconteceu? Mais uma perda. Minha 5ª perda. E Só que essa não foi qualquer perda, não, né? foi um momento horrível. Se já era horrível perder neném, ter perdido os 4 antes, dessa vez foi horrível, assim. Eu tive uma hemorragia muito intensa. A minha mãe estava comigo e aí a minha mãe, ela estudou enfermagem, né? Ela se desesperou. Então, olhar para ela desesperada me desesperava muito mais. E eu tava sem convênio, fui para um hospital público. Na hora que eu cheguei no hospital, a médica me colocou na maca. Foi engraçado, porque eu tinha ido antes, eu tava tendo um sangramento, eu fui e eles me mandaram para casa. Quando eu cheguei em casa, ficou muito pior o sangramento, eu voltei. E aí, na hora que eu sentei na mesa da médica, saiu um coágulo enorme de sangue, assim, caiu no chão. E aí, ela ficou desesperada já. Ela falou, meu Deus, a gente precisa internar essa menina. E eu tenho poucos registros desse dia, porque eu fiquei em estado de choque. Então, parece que por conta da temperatura... Eu tava perdendo muito sangue, por conta da temperatura do meu corpo. Aconteceu alguma coisa que eu não lembro direito o que aconteceu. E a minha mãe tava muito nervosa, enfim. Foi um episódio horrível. E eu só sei que no outro dia, eu não queria fazer curetagem, mas eu precisei fazer. Eu perdi a gestação, já tava um pouquinho avançada. E aí, eu cheguei, né? Aí, o médico... Veio um outro médico no outro dia e ele conversou comigo e ele falou assim, olha, isso que aconteceu, eu não sei como,
você tá viva, porque não era pra tá. A gente nunca viu isso acontecer, uma pessoa perder tanto sangue assim. E a gente conseguir reanimar a pessoa desse jeito e ainda fazer uma curetagem. Mas a gente costurou o colo do seu útero todinho. Então, se você antes já era difícil engravidar, agora você não pode tentar engravidar por 2 anos, pelo menos, porque senão você corre um risco de vida muito grande. Uma outra dessa você não vai suportar. E conversou com a minha mãe e falou, conversa com ela, vou mandar assistente social aqui para ela entrar na fila de adoção. Ela tem muito amor para dar para uma criança, adota, não tenta, porque se ela tentar, tem risco para a vida dela e tal. E aí me contou várias histórias, aí falou que tem muito estigma, né, na medicina, deles falarem, ai, não veio porque se viesse... isso é muito difícil, né? Quando uma mãe ouve. Poderia ter algum tipo de deficiência, como se você não fosse amar o seu filho, se fosse dessa forma e tal. E aí, eu saí daquele hospital pensando, poxa, tudo bem, não vou engravidar e tá tudo certo. Eu e meu marido, a gente entrou na fila de adoção, fizemos lá o nosso cadastro, eu pensei, eu vou ser mãe dessa forma. E tá tudo lindo e maravilhoso, e o meu marido orando e falando, Jesus, eu quero muito um filho adotado. A gente sempre falou também que a gente ia adotar uma criança, mas ele falava assim, eu não quero que seja dessa forma, como se fosse um prêmio de consolação, porque a criança não merece entrar na nossa família dessa forma. Então, Jesus... oro pela vida da minha mulher, que ela tenha saúde, mas restaura o sonho dela. Ele sempre fala que, na verdade, se ele não fosse pai, tá tudo bem. Mas ele queria muito que eu fosse mãe. Essa experiência, ele sonhou né? isso por mim, assim. E aí eu falei, não vou ser mãe por essa via, vou adotar. E eu tava felizona com a adoção, com a ideia da adoção, pensando em quanto tempo. A gente foi pra reunião, minha tia me acompanhou na reunião lá da adoção, online e tal, ouvimos as histórias. E aí, um belo dia, de novo, eu conversando com a dona Esther aqui, falei, tia, tem alguma coisa estranha aqui. E não é possível, porque eu não tenho como engravidar. O médico falou que eu não ia conseguir engravidar. Mas eu conheço o meu corpo, ela falou. Mas eu conheço o meu corpo. Tem alguma coisa muito esquisita aqui. Mas eu não quero fazer um teste pra não entrar isso na minha cabeça de novo. Minha tia, vai fazer. Falei, não, cara, é porque eu tô tomando remédio, e aí tá tudo esquisito e tal, não sei o quê. Minha tia falou, né, ela vai fazer o teste. Aí eu desci, eu não queria que meu marido tivesse, né, pra não criar expectativa nele. Comprei o teste. E na minha cabeça, quando eu fiz o teste, na hora subiu os 2 positivos, eu só pensava, pronto, agora eu vou morrer. Vou morrer. Acabou pra mim. Ao invés de ser um momento de, né, de alegria, ai, estamos grávidas, assinei o meu óbito. Exatamente. Falei, vou morrer. Porque, tipo assim, quando você perde muitos nenéns, você não tem aquela alegria do positivo que toda mulher tem, que é bonitinho, faz caixinha, dá pro marido. Não, até a gestação ela é muito tensa. Você fica toda hora indo no banheiro olhando ali. É um medo real, né? Pra ver se aconteceu alguma coisa. E aí, positivo. Aí eu liguei pra... Primeiro, eu acho que eu falei pra minha tia, que tava... Acho que você foi a primeira pessoa. Eu falei, tia, deu positivo, tô grávida. Depois eu tentei ligar pra minha mãe não atendeu. Aí eu liguei pra minha irmã Natália, chorando, falando, Natália, eu vou morrer, agora eu vou morrer. Ela falava assim, foi a forma que ela deu a notícia. Não foi eu tô grávida, foi eu vou morrer. Aí ela falou, calma, vou falar pra mãe te ligar. E minha mãe me ligou, mãe, eu vou morrer, vai acontecer tudo de novo. Tá muito boa a história, mas você precisa dar uma acelerada. Não, eu vou, calma aí, gente. O papo já tá... que é muita coisa. E aí, beleza, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu já não podia engravidar. Engravidei. Isso já é um milagre por si só. Quer saber? Vou deixar aí. Vou deixar. E aí foi indo, aí passou a primeira semana, segunda semana, terceira semana que eu sabia que eu tava grávida. Falei, cara, tá indo muito isso aqui. Preciso marcar um médico pra ver isso aqui. Eu tinha um trauma da hora de ouvir o coração do neném. Eu tinha um trauma, porque muitas vezes, né, você vai lá, faz ultrassom, não tá batendo. E não acontecia, curetagem. Né? Era uma frustração muito grande pra mim. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou marcar um médico. Marquei o médico, fui com meu marido e fui com a minha mãe. E eu orei naquele dia, eu falei... E eu tava ouvindo uma música que fala assim... Qual é o som de quando Deus desce na terra? Falei, Jesus, eu queria tanto saber... Hoje eu queria ouvir o som de quando o Senhor desce na terra pra mim. Queria muito isso. Até registrei isso no meu Instagram. E aí, foi fazer o ultrassomzinho lá. Agora eu vou começar a chorar. Eu já tô. O que aconteceu? Coração da Celina batendo. Batendo forte, forte, forte. E
eu lembro disso com muito carinho, assim, porque tinha uma expectativa muito grande de frustração ali, tipo, de não bater o coração. E o coraçãozinho Tava pronta dela pra um bateu. sofrimento, né? Aí, na hora, eu já mandei O mensagem que já era no grupo. normal, né? Na É. vida dela já era normal esse sofrimento. E aí, mandei mensagem no nosso grupo. A gente tem um grupo do grupo, que é o da nossa família, que chama Fifizetes. Beijo pra quem tá no Fifizetes, pra quem não tá, azar seu. Se você não sabia que o grupo existia, você acabou de passar. Eu devo confessar que eu sou a única tia que estou nesse grupo. E aí, mandei mensagem e falei, gente, o coração dela bateu. E aí, eu lembro que naquele momento, eu sabia que as coisas, elas estavam meio conturbadas. Mas em algum sentido, tinha um pouco de paz no meu coração. Do Senhor falando, sou eu que tô com você, sabe? E aí, em muitos momentos, eu pensava várias coisas. Eu falava, Aquele era o som de Deus na terra? Aquele era o som de Jesus na terra. Quando Deus desceu na terra pra minha vida, ele fez o coração da minha filha bater no meu ventre. Que lindo. E aí, durante a gestação toda, eu tive muitos percalços. Eu fiquei internada 4 vezes. Foi lá comigo. Sempre tá comigo, né? Teve pedra nos rins. Tive pedra nos teve rins. tudo, que anemia. aconteceu na gestação. Tudo. Mas eu sabia que tinha algo de Deus especial naquele momento ali. E aí, eu pensava... Toda vez que eu pensava alguma coisa, eu pensava... o tipo sanguíneo é o mesmo. Vai acontecer. Teve até um momento que teve um sangramento durante a gestação. E eu lembro de ouvir o meu marido orando na sala. E na hora de eu ouvir ele orando, o sangue cessar. Sabe? Assim, tipo, milagre mesmo do Senhor. O tipo sanguíneo era o mesmo. E Jesus fez isso pra falar, Não Renovo era por todas não as era coisas. isso. Eu renovo todas Era as eu. coisas. E Celina tá aqui, nasceu, está ali na outra sala. Estou com o coração apreensivo aqui. Tem 2 meses, minha petite. E você falou dela na 8ª edição, né? Falei dela. Na 8ª edição, gente, essa história ela tem muitas coisas, mas tem a minha versão, a minha visão a respeito disso, da perda e do nascimento da Celina e da adoção e tudo mais. E é a primeira vez que a gente tem um homem escrevendo pra revista. Meu excelentíssimo esposo, Glauber Dazi, um beijo, meu amor, te amo muito. Ele tá escrevendo nessa edição pra dizer como é que ele viu isso, né? Porque todo mundo sabe da mãe. Ninguém sabe do pai, né? Como é que o pai sente. Mas sabe o que é lindo? É que tanto o livro quanto a revista, ela traz esse tipo de experiência de uma mãe que maternou aí por 5 vezes e teve a perda gestacional. Mas ela traz outros 2 tipos de mulheres também. Aquela mulher que já tem filhos biológicos e decide, de amor próprio, adotar uma criança. Tem casos de mulheres que não querem filho biológico e já adotam. E tem casos de mulheres que não conseguiram gerar e adotam também. Então, essa visão da adoção é que eu quero ouvir de você, Lê. Eu sei que você vem para cá, você é nossa colunista, na coluna de psicologia, de parentalidade, mas eu também quero ouvir um pouquinho, porque você faz parte disso, não só como psicóloga, mas como mãe, que teve o privilégio de gerar no ventre e no coração. Como que é isso? E a Lê, diferente da Nayala, ela também escreveu o livro, participou do livro também. Conta aí, Lê. Verdade. É uma experiência complexa. Acho que complexa é a palavra. Até porque, assim, eu desde muito nova tinha o desejo de adotar. Não tinha o desejo de gerar. Né? Eu tenho agendas guardadas, porque eu sou velha, gente. Eu sou do tempo que as pessoas escreviam na agenda de papel. Diário. Os adolescentes escreviam na agenda. E aí, enquanto as colegas estavam colando fotos de artistas, eu colava trechos de jornal que diziam como adotar, que documentos Sério? você deve ter, com quantos Nossa, anos posso adotar. Eu recortava esse tipo de reportagem. E aí, ao me casar, a adoção era uma coisa que eu queria. Mas eu fui muito abençoada. Eu tenho 3 filhos biológicos, né? 3 meninos. E eu sou mãe... Eu não sou mãe por adoção, né? Eu sou mãe por afetividade, né? Eu crio uma criança que, na verdade, tem uma relação consanguínea comigo. Ela é minha prima, mas ela é minha filha, sempre foi. Né? Desde quando a mãe dela esperava, ela já era minha filha, de alguma forma. E eu acredito muito nisso. Então, nós chegamos também a nos cadastrar para adoção, a participar das reuniões. Mas, de alguma forma, não era aquilo que Deus tinha para nós, né?
A minha filha nasceu no mesmo ano que o meu último filho biológico, né? Eu brinco que são os meus gêmeos de dias diferentes. Que legal. Eles têm a mesma idade, são do mesmo ano. São extremamente ligados um ao outro. Assim, compartilham tudo, são da mesma turma na escola, dividem o quarto. São muito ligados. E hoje eu tenho a felicidade de entender o que é você gerar um filho fora do corpo, né? Porque eu explico que eu tenho a minha experiência de gestação da Maria como eu tenho dos meninos. Eu vejo a minha espera por ela, até a luta judicial mesmo para que as coisas se solucionassem, como eu vejo o período em que eu esperei por eles. Porque é um tempo que a gente se prepara, é um tempo que a gente se organiza, é um tempo que a gente tem esperanças e planos, né? A gente projeta muita coisa naquele existir, na existência daquela criança. E receber um filho que não foi gerado por você te traz inúmeras batalhas que você não vive com a maternidade biológica. Eu acho que é leviano você dizer assim, é igual. Não é igual. Não é igual, Lê? Não é igual. Não é igual. Não é igual. É extremamente intenso. É uma escolha, né, absoluta, assim. Eu não tenho, de maneira nenhuma, mais amor por nenhum deles do que eu tenho por ela. Mas não é igual. E é engraçado como a gente vê o que tem... É nessa hora que a gente vê o que tem de bicho na gente e o que tem de humano, né? Porque, por exemplo, um detalhe assim que talvez passe batido para a mãe biológica, Nayala, que está com um bebê, vai entender isso. O cheiro da sua filha, né, é uma coisa que você reconhece, né? E é muito engraçado. É a parte bicho. Porque é a parte bicho, né, da gente. E, assim, os meus filhos já são grandes, nenhum deles é bebê. Mas tem um reconhecimento, por exemplo, no cheiro deles, que eu precisei buscar no dela. Eu tive que buscar no dela. Eu tive que criar conexões com ela que eu não tinha. Que forte. Assim, de você olhar para o seu filho e saber que ele não está bem, ou que ele está doente, ou que tem alguma coisa estranha, sem ele precisar te dizer. E você precisa construir aquilo com aquela outra criança. Entendi. Vocês precisam negociar o diálogo ali, de, olha, você precisa me explicar, né? O seu corpo não me conta como o corpo deles me conta. Mas, Lê, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso acontece porque você já pegou a Maria com uma certa idade, ou você já teve contato com ela desde bebê? Porque você falou que ela tem uma afinidade consanguínea com você. Como que é isso? Então, a gente tem parentesco, né? Então, eu a conheço desde o ventre da mãe dela. Mas a gente tem um relacionamento mãe e filha desde que ela tinha 2 anos. 2 anos. Isso. Então, na verdade, assim, hoje, que ela tem 9... eu tenho com ela a relação que eu tenho com os meninos. Mas isso precisou ser construído. Isso não é natural. Isso não é, né, do lugar mágico, né, do nascimento biológico de um filho. Então, eu acho que essa entrega acaba sendo, embora diferente, até maior. Porque você precisa lutar por esse lugar. Entendi. Né? Esse lugar precisa ser estabelecido, né, entre vocês duas. Então, a gente precisa... É como um namoro ali, né? Tem conquista, tem lugar de estabelecer confiança, tem lugar de estabelecer relação. É mais difícil, gente. Eu imagino que seja, porque na reunião da adoção difícil, eles falaram... mas é bom. Eles falaram isso, que não é ideal você adotar e levar a criança logo para a família toda, por exemplo. Você precisa ficar com o seu filho. Você lembra disso? Lembro. Você precisa ficar com o seu filho um tempo para só você e ele, para ele te reconhecer como mãe, para estabelecer laços. E aí, depois disso, muito bem estabelecido, aí você coloca para a família, né? E no meu trabalho com mulheres, uma coisa que eu venho observando, né? Porque
lido com a maternidade de outras mulheres profissionalmente. E até a adoção, assim como na maternidade biológica, a gente tem um monte de nuances que traz diferença para essa maternidade, na adoção também. Porque adotar um recém-nascido e adotar uma criança maior, adotar uma criança que viveu um luto, por exemplo, que tem uma mãe falecida, é diferente de adotar uma criança que tem uma mãe viva. Sim. Ou uma mãe que nunca conviveu, é diferente de uma mãe que essa criança tem um registro de uma outra maternidade. Né? Então, são desdobramentos infinitos. É verdade. E aqui na revista delas, muito além dos 9 meses, a gente fala não só de mães, a gente fala de mulheres. E mulheres é essência, tá enraizado na mulher essa questão da maternidade. Até mesmo para aquelas mulheres que falam, eu não quero ser mãe. De que forma? Ou elas adotam um sobrinho, ou elas adotam o filho de uma amiga. Sempre tem isso, porque é pele, né? Mulher tem isso, cuidado, né? Nato da mulher. Você iniciou a nossa conversa falando sobre isso, que mulher tem essa questão do cuidado. E aí, quando a gente pensa que essas mulheres, elas têm o maternar muito além dos 9 meses, aí eu falo um pouquinho sobre a minha história, porque a minha história representa um grupo de mulheres que estão nesse livro. Eu sou de uma família muito enorme, muito grande. Eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitos sobrinhos, eu tenho muitos sobrinhos netos já. A Celina está aí, a Celina é nossa caçula, né? Caçula, eu perco porque eu tô com um monte de sobrinho. Muita criança. É muita criança. Nasce criança. Direto. E o que acontece? Na minha cabeça, quando eu era adolescente, eu sempre fiz trabalho voluntário em abrigo. Eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário. E lá no abrigo, eu escolhi o nome dos meus filhos. Eu escolhi o nome do casal. Era o Guilherme e a Isabela. Por quê? Eram 2 crianças que eu era muito próxima em um determinado abrigo. E eu amava aquelas crianças. Eu era adolescente. Eu falava, quando eu tiver um filho, vai ser o Guilherme e a Isabela e eu vou adotar o terceiro. Na minha cabeça, eu ia gerar 2 filhos, um casal perfeitinho, né? História de novela. Uma família comercial de margarina. Margarina total, tudo regradinho. Vou adotar o terceiro, tá lindo, perfeito. E se der, ainda adota um quarto. Perfeito. Só que isso não aconteceu. Na minha cabeça nunca passou que eu não iria gerar. Imagina, eu sou de uma família enorme. Fértil, eu casei. Mãe fértil pra caramba. Total. E o meu marido é de uma família enorme. O meu marido, ele tem 6 irmãos e eu tenho 7. Não, aliás, nós somos em 7 e da família do meu marido 6. Sobrinhos também. Então, nós os caçulas. Daria tudo certo, normal. Imagina, nunca passou na minha cabeça. É a ordem da vida, né? Eu costumo dizer que se fosse a minha mãe, as minhas irmãs e até as minhas sobrinhas, ou as minhas cunhadas, as minhas sogras, a minha sogra, aliás, elas teriam engravidado no primeiro ano. Com toda certeza. Com toda certeza. Eu esquecia remédio, sabe? Total erro, né? Eu ficava até com medo de engravidar, porque eu não podia engravidar ali, tinha acabado de casar, eu casei muito nova, tal. Mas nunca aconteceu. E eu costumo dizer que o meu ciclo menstrual, ele é tão correto que se eu colocar os minutos e segundos, dá certinho, Lê. Pode bater que vai dar certinho, nunca atrasou. Para falar que nunca atrasou, atrasou uma vez. E passou o primeiro ano, nada, o segundo ano, e eu comecei a estranhar aquilo, foi no ginecologista. A fala dela, para mim, era, você está pronta para me dar um bebê, brincava dessa forma. E não aconteceu. No terceiro ano, nada, e a gente começou a investigar. E eu fui num outro ginecologista, porque eu já não estava mais confiando nessa. E ele é muito prático. Eu lembro como hoje, assim, eu gostei demais da conversa com ele. Ele falou assim, por que você está sofrendo por isso? Eu falei, não, mas eu não estou sofrendo, está tudo bem. Eu ainda fazia faculdade. Eu falei, não, está tudo bem, mas eu estou achando estranho. Não, mas o sofrimento é no sentido, por que dessa demora? Desce ali embaixo, faz uma fertilização. Ele falou dessa forma, desce ali embaixo como se fosse, compra um picolé. E eu falei, fertilização? Isso nunca tinha passado na minha cabeça. Aí ele falou, porque não precisa, vocês demoraram tudo isso. Só que aquilo, eu falei, não preciso disso. Eu não preciso disso. Fui para casa, conversei com meu marido. E ficou aquela pulga atrás da orelha. Ok, seguimos, mais um ano e nada. Aí eu falei pro meu marido, vamos numa palestra? E procurei uma clínica de fertilização que dava palestra para casais. E saímos de lá, meu marido falou, a gente não tem dinheiro para isso. E aí a gente começou uma saga
A gente visitou muitas clínicas aqui em São Paulo, cada uma mais cara que a outra. Eu lembro que a gente foi em algumas que meu marido falou assim, olha os carros que estão parados aqui na frente, não é a nossa realidade. E a gente encontrou uma clínica que uma amiga nossa fez, era uma clínica mais popular, que ela fazia o tratamento conforme a renda do casal. Então, se você ganhasse 1 milhão por mês ou R$ 1.000 por mês, conseguia fazer. Só que não era tão barato, ainda assim não era barato. Mas nós juntamos dinheiro, principalmente para medicação, que é medicação muito cara. Fizemos o tratamento, tá tudo certo. A nossa infantilidade foi tão grande que a gente fez uma linha de transmissão no WhatsApp. Contamos para todos os amigos, para a família. Mandamos a imagem do ultrassom do embrião. Fizemos todo o tratamento, eu fiquei muito inchada, eu senti uns incômodos muito grandes. Estava tudo certo. Fiz a transferência, né, que é do embrião, e estava tudo certo. Mandei, a primeira foto do nosso filhinho, ou dos nossos filhos, né, vai que... E deu negativo. Passaram-se um determinado tempo, eu nem lembro mais quantos dias, deu negativo. Eu achei aquilo estranho, mas a ficha não tinha caído. Eu falei, tudo bem, a gente tem... Pra você era óbvio que daria certo. Era óbvio. E aí, eu falei, não, tudo bem, a gente vai de novo. O médico falou, nos chamou, né, eu e meu marido, e falou, olha, é normal a primeira vez não dar certo. Mas vocês são super jovens, a saúde de vocês, os exames comprovam, não tem nada que impeça. Vamos partir para o segundo. Aí eu falei, quando que a gente pode fazer o segundo? Só que eu deveria ter perguntado pro marido, né, financeiramente. Aí ele falou, mês que vem, no próximo ciclo. Aí tá bom, meu marido desceu e falou, a gente não tem dinheiro. Eu falei, tudo bem, a gente vai juntar dinheiro. E a gente juntou por mais um ano. No ano seguinte, nós fizemos. E qual foi a resposta? Negativa. A resposta foi tão fria, eu lembro como hoje. Eu estava com um casal de amigos, que a gente saiu, era um domingo, para almoçar. E eles foram acompanhar a gente no laboratório para pegar o exame. E a mulher que nos atendeu, a atendente ali, não sei o que ela era, enfermeira e tal, ela nos atendeu num balcão onde tinha uma sala com muita gente mesmo. E ela olhou o resultado do exame e falou, é FIV, né? É. Deu negativo, tá? Ai, aí como se fosse uma entrega de documento. Aí eu olhei pro o RG não tá pronto. Eu olhei pro meu marido e falei, eu ouvi direito? Aí meu marido só fez assim. Aí eu falei, mas como assim? Ela deu negativo. E olhou para o lado como se estivesse já chamando o próximo para atender. Ela queria continuar se livrar o trabalho. E eu olhei para o meu marido e falei, eu não estou acreditando nisso. Aí saí. Eu lembro que eu chorei muito e a ficha caiu. Eu tive um período de luto por 3 dias, porque eu sou dessas. Eu me permito um tempo pro luto. Para sofrer, tudo que tem que ser sofrido. Eu fiquei 3 dias trancada no quarto, tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, como assim? Por que comigo? Aquela história que é na aula. Eu fiz tudo certinho. Deus, eu só estou te pedindo uma família. Como assim? E aí, passaram-se 3 dias, eu levantei, tomei um banho, lavei o meu cabelo. Era enorme meu cabelo. Lavei o meu cabelo, fui para o escritório, liguei o computador. E eu sou muito organizada com as minhas coisas. Eu abri uma pasta escrito família. Olhei tudo que tinha naquela pasta. Tinha a pasta da Isabela e uma pasta do Guilherme. Do quarto, os endereços onde eu ia comprar enxoval. Tinha toda uma vida planejada. Era vida. Mas tudo, Lê. Tinha os brinquedos que eu queria, a decoração do quarto. Tinha tudo. E eu olhei para aquela pasta e deletei aquela pasta. E escrevi um texto. E a Ivete, minha grande amiga, ela é a analista crítica dos meus textos, desde sempre. Antes de eu escrever profissionalmente, ela já lia os meus textos. E ela fala que ela me reconhece, que ela ouve a minha voz com os meus textos. Ela simplesmente falou assim, o que significa aquele texto? Eu não quero acreditar que você está desistindo. E eu só respondi assim, obrigada por me entender pela escrita. Acabou. E acabou. Depois disso, eu tive muitos altos e baixos, assim. Até hoje eu me arrependo que eu não fui na apresentação do meu sobrinho querido, que eu escolhi, que ele não é de sangue. Eu escolhi. Eu acho que hoje, assim, é a criança que eu mais sinto falta. Que eu amo tanto esse menino, sabe? Ele é meu.
Eu falo para a mãe dele, só falta passar o nome, registrar. E eu não tive coragem na apresentação dele. Tinha momentos que, Dia das Mães e dos Pais, nós somos evangélicos, na igreja, muita festa, né? Vocês sabem disso? Como assim? Eu não sou sua sobrinha preferida? Parei aí. Eu tô mandando os bebês. Logo aqui. Era difícil, eu já não ia mais. E aí, depois eu voltei a me acostumar, e aquilo se tornou uma ferida cicatrizada. E aí... nesse tempo, eu também já estava tentando a adoção e eu caí numa besteira enorme. Em 2016, uma amiga minha, que trabalhou comigo muitos anos, a Cíntia Leles, com certeza vai assistir, ela falou assim, Esther, eu tenho uma amiga da época da faculdade, que ela faz trabalho voluntário em abrigo, e eu sei que você gosta muito disso, e lá está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda para... produtos de higiene, produtos de limpeza, até mesmo para ajudar as crianças com a escola, essas coisas. Você não quer conhecer? Só que meu marido, ele não era a favor, esqueci de contar esse detalhe, não era a favor da adoção. Ele teve uma experiência ruim, enfim, com alguém, um amigo, não sei como que foi, e para ele não dava certo, não acreditava na adoção. E eu falei, desde que eu casei, eu parei de ir em abrigo, porque mudou o nosso ritmo de vida. Mudou a rotina, né? Aí eu falei, poxa vida, eu mandei o endereço para ele, eu falei, esse endereço é perto de casa, que eu sou péssima com mapa? Ele falou, nossa, é tão pertinho que dá até para ir andando. Só que detalhe, gente, eu moro na divisa entre São Paulo e um outro município, que eu não vou falar qual é, porque é um município muito curto, então, muito pequeno, então, logo reconheceriam a história. E aí eu fui nesse abrigo, conheci o local, eu fui num horário que era horário de aula, então tinha pouquíssimas crianças. O meu marido, ele bateu o olho numa criança que tinha lá. E ele ficou completamente apaixonado por essa criança. E ele perguntou para uma funcionária do abrigo quem era. E aí foi quando apresentaram e falou, ela tem mais 3 irmãs. E a gente, o quê? 3 irmãs? São 4? 4. E nós entramos no carro, meu marido olhou para mim e falou assim, vamos adotá-las? Eu caí na risada. Mas eu caí na risada porque eu falei, ele não queria adotar uma, como ele quer adotar 4? 4 meninas? E a gente começou a ir toda semana no abrigo. A gente ia uma vez por semana. De repente, a gente ia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. A gente ia todos os dias, a gente ia 2 vezes ao dia. E começou aquela sensação, Começou um relacionamento. Eu estou deixando minhas filhas dentro do abrigo. As crianças do abrigo já falavam, vocês vão adotá-las? Poxa vida, por que vocês só gostam delas? Eu quero ser adotada também. Os adolescentes que gostavam muito delas torciam para a gente adotar. E estava tudo certo, porque da mesma forma que a gente acreditava que íamos ser pais gerando filhos, era inconcebível pensar outra coisa, também não acreditavam que tinha família para adotar 4 crianças. Então, apareceu um casal doido, beleza. Começamos a correr. Só que tem um porém. Lembra que eu falei que eu sou de São Paulo e elas de um abrigo de um outro município. O município da minha região, o fórum da minha região é um fórum muito complicado nessa questão de adoção. A fila é muito grande. Historicamente, é o fórum mais demorado de adoção em São Paulo, se não do Brasil. E a minha sorte é que eu participo desse fórum, né? E o delas... Ela é advogada, gente, para contextualizar. O delas é um fórum pequeno, simples, a cidade pequena. Coisas se resolvem mais rápido. O problema era o meu fórum. E aí as coisas não aconteciam, era tudo muito lento e tal. E eu fui uma vez, eu estava bem angustiada com essa situação, eu fui uma vez no fórum delas. E... na cara de pau, fui conversar com o juiz, por conta de ser advogada, eu tive essa facilidade, conversei com o juiz, com a promotora e com o assistente social. Eu falei, sou eu que tenho interesse nessas crianças. Você é advogada que quer... Todo mundo já sabia da minha existência e do meu marido. Eu falei, olha, eu estou no fórum tal. Eu lembro que quando eu falei do fórum tal, ouvi esse né? E eu queria a ajuda de vocês. Porque eu sei que aqui é tudo mais rápido do que lá. Eu não sei se vocês podem entrar em contato com o pessoal do fórum e tal. Eles falaram que iam entrar e, de fato, eu acredito que entraram, porque
as nossas reuniões que aconteciam uma vez por mês, de repente começou a acontecer uma vez por semana. E tudo era muito rápido e a gente estava acreditando que ia dar certo. Isso estava chegando o fim de um ano, fim do ano de 2016. Aí, a gente recebe uma ligação de uma pessoa do abrigo. Esther, tem uma notícia. Chegou um casal, já está na fila de adoção e já chegaram com um termo permitindo levar as crianças para passar um período de adaptação, né, que a legislação permite. O nosso mundo caiu, a gente ficou muito mal, a gente chorou, tal. Levaram. Passado uma semana, ela me liga de novo, Esther, acabou. Eles ligaram falando para tirar as crianças das escolas daqui, porque não querem que as crianças... Está acabando o mesmo ano, não querem que as crianças estudem nesse colégio. Então, é o momento de desistência. Choramos muito e tal. Para nossa surpresa, 2 semanas depois, eles devolveram as crianças. A gente chorou de alegria e de tristeza por essas crianças estarem passando... Pelo que elas passaram, né? Por mais uma perda, né? Porque na cabecinha delas, elas tinham perdido a mãe, tinham perdido eu e o Luciano, e tinham perdido agora esse novo casal. E aí a gente falou, a gente tá na briga de novo. Corremos no fórum e tal, e participamos das últimas sessões que tinha que participar, com psicólogo, com assistente social, enfim. Na penúltima, estava marcado... Na semana da penúltima, nós recebemos uma outra ligação do pessoal do abrigo. Esther, chegou uma mulher aqui de tal cidade, de um outro estado. E também já chegou com a permissão para levá-las. E aí elas levaram, e essa mulher levou de forma definitiva. E a partir do momento que um casal se interessa, outros casais não podem... ter mais a proximidade. Então, como eu e meu marido, a gente estava muito próximo, a justiça nos tirou da jogada. Então, a gente não podia passar nem na rua do abrigo. Uma coisa assim, absurda, parecíamos criminosos. E essa mulher levou essas crianças para um outro estado e desde então, nunca mais vi. No dia que elas foram embora... nem sei se eu devo falar isso, mas eu não vou falar nomes. Essa funcionária gravou um vídeo delas e a mais velha falava: por que vocês desistiram da gente? Por que vocês nos abandonaram? Acho que isso é o pior, né? Para fechar com aquela... Com certeza. Para matar o que já está morrendo. Você não vai adotar e ainda vou te deixar lembrando disso para todos sempre. Elas não queriam ir, né? Elas não queriam ir. E a partir de então, a nossa oração foi para que o Senhor guardasse onde elas estivessem. E lembra que eu falei que foi na última... era a última... semana de 2000 Não, era a última... A última reunião. Para vocês entrarem na fila. E fomos. Quando nós fomos para a reunião, nós tínhamos acabado de perdê-las, né? E foi um desastre a reunião, Lê. Eu estava muito mexida. Muito. A gente chorou muito, muito. E aquela psicóloga nos colocou no colo, entendeu a nossa situação e fez a seguinte pergunta: vocês ainda querem ir para a fila de adoção? Porque todo esse processo é para entrar na fila de adoção. Ou vocês queriam adotar as meninas? E nós falamos, não, nós queremos adotar. A gente quer ir para a fila de adoção, a gente quer nós queremos sermos pais. E ok, ela colocou lá no prontuário dela e estava num período já para entrar o recesso forense. E ela falou, olha, vai entrar o recesso, só quando voltar. Eu falei, não, tranquilo, sei como que é isso, beleza. Quando foi no fim de janeiro de 2017, eu recebi uma notificação no site da OAB, né, que como advogado eu recebo uma notificação. O fórum não precisava entrar em contato comigo, como geralmente entra com os outros interessados, porque eu era notificada pela OAB que havia uma intimação no meu nome. E foi entrar, que é coisa que eu faço todos os dias para ver intimações do meu trabalho. E era uma intimação do meu fórum. E eu falei, se é desse fórum, eu não tenho processo nenhum aqui, é sobre adoção. E tinha lá uma carta, né, um relato da psicóloga, falando que nós, em letras, em negritos e garrafais, nós éramos inaptos para adoção, porque nós éramos muito imaturos.
que nós não queríamos adotar. Nós queríamos aquelas crianças. Foi exatamente o oposto do que a gente falou. Ela não levou em conta que as emoções que vocês estavam apresentando Não. naquela última reunião eram relacionadas ao que tinha acabado de acontecer. Falou que a fragilidade com que nós demonstramos a situação mostrava que nós não queríamos ter filhos. A gente queria Olha aquelas a importância crianças. do diagnóstico e do laudo de um profissional nessa situação. Define a Define a história, vida. a vida da pessoa. E aí... Ela viu como fragilidade as reações que a gente, ouvindo toda a história, vê como humanidade, né? Humanidade. E eu olhei para aquela situação, no primeiro momento eu olhei como uma interessada, que é esse nome que eles dão pra gente, né? Como uma interessada. Chorei muito, muito mesmo. Eu lembro que eu chorei muito. E eu sofri mais do que as perdas de... Perdas não, né? Do que as FIVs que não deram certo. Porque eu nunca engravidei. Eu não sei... Esse sofrimento que a Nayala passou, eu não sei o que é isso. Eu nunca engravidei. Aí, até uma amiga minha, a Stephanie, que eu já falei dela aqui, ela falou, mas amiga, você está sofrendo porque agora tem rosto, agora tem pele, agora tem nome. cheiro, tem nome, né? E eu falei, faz sentido. E depois eu olhei como profissional, falei, gente, como uma profissional, tudo bem, nós somos de áreas distintas, mas a gente trabalha para o mesmo público, o judiciário. Ela é psicóloga, eu advogada. Como que alguém pode laudar uma pessoa dessa forma? E aí eu comecei a raciocinar de forma mais madura. Eu falei, poxa vida, olha a situação da Nayala. A Nayala, por ter perdido, biologicamente, ela era inapta para ser mãe, porque foi a forma que me sentenciou. Sim. Eu perdi aquelas crianças, então eu era inapta. Você perdeu e por ter sofrido, você era inapta. Como se você Gente, não devesse pode passar sofrer, bem não pode chorar. Passe bem e continue, né? E aí, esse laudo dela bate em você como bate na Nayala a voz do médico que diz... Não quando pode. ela disse, olha, mas se aconteceu é porque talvez a criança tivesse algum problema. Sim. Então, assim, é como se esses nãos que a vida tá te dando, eles têm razão de ser. Aceite esses nãos, né? Não, e você falando isso, Lê, me faz lembrar também no tratamento. Que eu ouvi algumas pessoas que não poderiam fazer isso comigo, porque além de ser mulheres, eram mulheres muito próximas. Não deu certo porque você continuou trabalhando, você tinha que ficar deitada Com as pernas pra cima. Sempre Sabe essas coisas? Sempre tem a receitinha, Então, né? assim, não, as receitas foram muitas. Gente, só um parênteses. A nossa convidada, ela está tentando entrar. Está tentando entrar, tá? A gente vai ter uma convidada muito especial, que ela vai trazer um assunto muito legal, que é sobre essa humanização dessas mulheres que passam por isso. E não só pelo que eu passei, mas por um outro lado, de uma outra coisa que eu passei, que a Nayala passou muito mais. Por exemplo, quando eu fiz os tratamentos, Lê, eles mandavam eu subir, sei lá para quê, num andar que era todo espelhado, que era o andar do berçário. Uhum. Que eu tinha acabado de receber o negativo e eu vi um monte de crianças que acabaram de nascer. No Instagram, vocês podem encontrar uma página que se chama... Acho que é Luto Perinatal. Eu vou depois dar o nome certinho. Instituto do Luto Perinatal, eu acho. É um trabalho especificamente voltado para famílias que tiveram perda gestacional ou o quanto isso é importante. Ou que não conseguem, né? Tentantes que não estão conseguindo, enfim. Porque a gente tira do lugar de mãe essa mulher, né? E desumaniza o que ela está sentindo. Porque quando você permite que a mesma mulher que está fazendo uma curetagem esteja deitada na enfermaria, na maca ao lado da que acabou de ter um filho, está desumanizando o que ela está sentindo, né? E aqui mesmo na 8ª edição, até na minha coluna mesmo, foi isso que eu trouxe, né? As coisas que nós não devemos dizer, né? As coisas que nós não devemos verbalizar para essa mulher. Porque é um colo vazio. Mas as emoções são todas emoções maternas. Não, é um colo né? vazio e uma mente lotada. Sim. Né? Porque passa tudo. Todas as emoções são maternas. É um colo vazio e uma mente lotada. Quando a Esther ouve, né, essas 4 meninas que você já vem maternando há X meses estão sendo levadas por outra pessoa, gente, é quase um sequestro de filho. É isso, mas né? é isso, Lê. A sensação é terrível. Eu vivi essa experiência com a Maria, né, porque... Ela veio morar comigo aos 2 anos, mora comigo por 1 ano.
e volta para os pais biológicos e fica 3 anos longe e depois vem morar conosco definitivamente. A gente espera em Deus que seja definitivamente. E eu lembro de deitar para dormir e acordar assustada várias vezes, várias noites, porque eu ouvia ela me chamar, como se ela estivesse no quarto ao lado chamando. Então, assim, você tem toda uma vida em que aquela criança se encaixa. Nesse caso, ela gerou na adoção no coração e na mente dela. Ela e ela já se relacionava como uma mãe, né? Vamos colocar o fone? Porque Vamos. uma pessoa muito especial que vai falar isso com outra propriedade está entrando. Uma das nossas colunistas, que a gente já apresentou aqui, a doutora Damares Moura. Doutora Damares, que privilégio ter você aqui com a gente. A Damares é uma colunista nossa, uma amiga querida, conheço há anos. E, Damares, nós estamos... Você nos ouve? Oi, agora eu ouço. Opa! Nós estamos falando aqui, a gente já conversou tanto, Damares. Primeiro, quero te agradecer por conseguir parar um pouquinho aí para falar com a gente. Se apresente para nós, tá? E nós estamos falando exatamente do momento que você entra na revista, nesta edição especificamente. Nós estamos falando da crueldade, que chega a ser uma crueldade. A forma que tanto o judiciário tratam mulheres, casais, na verdade, que tentaram adotar, tentaram entrar na fila de adoção e por um laudo do psicólogo acham que pode dizer se aquele casal está apto ou inapto para adoção. E também, por outro lado, a gente tem aquela ferida emocional, né, que a Nayala acabou de contar para a gente, que passou de perdas gestacionais, que está ali naquele momento fazendo uma curetagem no quarto, às vezes, ou o quarto ao lado de uma mulher que acabou de ter um filho e ouve aquela criança chorando. E aí a Damares traz para a gente uma visão mais jurística, né? Mais judiciária dessa situação. E, Damares, o que você pode falar com a gente? Antes, se apresente para nós, por favor. Oi, bom dia a todos. Bom dia ainda, não é? Me ouvem bem? Sim. Agradecer a oportunidade, querida Esther. Eu sou Damares Moura, sou advogada. Sou educadora também, ou pelo menos já atuei como educadora. Fui deputada estadual por São Paulo e hoje estou no Executivo Paulista, sou subprefeita da capital e acho que é isso, Esther, acho que é isso. Na apresentação, acho que é isso. Tenho uma formação humanista, né? Acho que isso é importante destacar. A minha formação acadêmica inteira e continua sendo relacionada a direitos humanos. Eu estou agora em fase ou pelo menos na metade de um estudo de pós-graduação, mestrado em sistemas alternativos de resolução de conflitos, né? Mas, claro, eu tenho uma pós em direitos fundamentais da pessoa humana, e os direitos fundamentais são aqueles sem os quais nós não podemos falar em dignidade. Então, quando você traz este tema, Esther, e as queridas convidadas que acompanham você em estúdio, quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em dignidade humana, não é? São todas as dimensões humanas. E a maternidade, que não é tratada, não é, com a importância e o significado que ela tem, mesmo quando esta mãe, não é, deixa de ser mãe no sentido de uma perda gestacional, não é? Todo esse contexto que envolve a mulher num momento tão especial da vida da mulher, certamente o mais especial de todos, não receber, não é, o tratamento adequado, não receber o conforto, não receber a assistência, não receber a proteção, significa violação,
muito severa da dignidade humana de uma mulher. Não. E pode falar. Acho que você que puxou aí a conversa, a sequência da conversa. Tá, desculpa. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. A Nayala, ela tem um comentário, ela estava doida para falar com você, Damares. Ela veio com uma conversa no início sobre... Quando a gente começou a planejar essa edição, e ela tem um sonho, né, Nayala? Eu tenho um sonho. E ela trouxe esse sonho, eu falei, vamos conversar com a Damares, quem sabe, né? Conta aí, Nayala. Damares, você me ouve? Eu te ouço bem. Então tá bom. Eu tô te ouvindo bem pouquinho aqui. Mas, assim, nessa última gestação, teve um momento que eu tava internada. Muitas vezes aconteceu isso, né? Eu tive 5 perdas e uma gestação, que é a minha filha agora. E todas as vezes eu ficava ou internada do lado de uma mãe que estava tendo filho, ou o filho foi e ficou ali no cestinho do lado do meu quarto, né? E eu acabei de perder. Ou no centro cirúrgico mesmo, às vezes tem as mulheres que ficam ali no pré-cirúrgico, é muito perto do centro cirúrgico, então você sabe que você está entrando ali para fazer uma curetagem porque a sua gravidez não foi para frente e você ouviu o chorinho ali do fundo do neném nascendo. Isso é muito cruel. E nessa última gestação, eu estava falando para minha tia, né, porque tinha uma moça, era a situação inversa. Eu estava internada por conta de uma condição clínica e tinha uma moça do lado que tinha acabado de perder um neném. Então, eu estava na situação inversa. E eu falei para minha tia, eu tenho um sonho de que um dia exista uma lei que ampare as mulheres nessa situação. Tanto a mãe, que está ali naquele momento, que está muito fragilizada, não sabe como é que seu parto vai ocorrer, se vai perder o filho, se o filho vai nascer. A mulher está muito fragilizada, esperando que tudo dê certo, torcendo muito para que dê. Ouvir que uma mãe acabou de perder um filho nesse momento, para ela também não é bom. Mas para a mãe que acabou de perder o seu filho e ouve a outra mulher ter o filho, sabe? Ouve o chorinho de uma criança, isso é torturante, assim, psicologicamente, sabe? Isso mexeu muito com a minha cabeça muitas vezes, foi necessário muita terapia para me curar. E não é uma situação que o sistema de saúde hoje em dia leva isso em consideração, né? É muito ruim isso para a mulher, porque é um direito que a gente tem, que, na verdade, ele ainda não foi batido o martelo a respeito dele, mas todo mundo tem direito à dignidade. Isso é um tratamento digno no SUS. É impactante que os profissionais de saúde não tenham esse olhar, né, de que essas mulheres deveriam estar em espaços distintos para que pudessem viver cada uma as suas emoções, que são tão diferentes ali naquele momento, terem essas emoções respeitadas, né? Como você disse, tanto aquela que perdeu, que está sofrendo porque está vendo a outra ganhar ali o seu bebê, quanto a que está ali para ter o bebê e que fica apavorada com o que acabou de acontecer ali, né? Que eles não tenham esse olhar e que a gente tenha que vir a pensar numa lei para impor algo que poderia ser... Dizer o óbvio. Que poderia ser de uma forma sensível ali, entendido pelos próprios profissionais de saúde. É bem difícil isso, mas assim, é o meu sonho, sabe? Se um dia... É óbvio que hoje em dia eu entendo tudo que eu passei e eu sei que tem um propósito de Deus nisso. Até falei pra Esther, é muito difícil não falar minha tia, mas eu até falei pra ela, tem uma passagem na Bíblia que o tio da Rainha Esther fala pra ela, quem sabe não foi pra esse momento que você foi nomeada. Eu acho que o sonho da minha vida é que todas as minhas perdas, elas desaguem nesse lugar de que nasça uma lei para que as mulheres não passem por esse sofrimento que eu passei muito, sabe? Eu gosto muito da fala das duas, né? Porque, primeiro, Nayala, eu passei por esta experiência. Então, do ponto de vista pessoal, eu vivi exatamente isso. Eu tive uma perda gestacional. Era uma gestação muito esperada, muito planejada, muito sonhada. Não foi algo que aconteceu na nossa vida de repente. E, no momento da perda, eu fui para uma maternidade 5 estrelas,
Ou seja, eu não estava num sistema público de saúde. Porque alguém imagina assim, mas no sistema público de saúde é muito paciente e as pessoas não dão conta de fazer um atendimento qualificado. Como se a precariedade do serviço pudesse ser a desculpa, né, para essa insensibilidade. Mas a gente ouve isso realmente no discurso. Mas eu estava, não é, numa maternidade renomada e eu saí da sala, não é, com a informação de que havia ocorrido a perda, e eu fui levada para uma sala onde estavam mulheres gestantes, felizes. Muito cruel, né? Isso é muito cruel. Eu me recordo como hoje, as barrigas enormes, não é? E conversando animadamente. E eu entro naquela sala, eu estava num estado assim emocional que só quem passa sabe. Sim. É indescritível, é uma dor, não é? É um sofrimento assim tão intensos que eu sou uma pessoa em geral reservada com as minhas, enfim, com as minhas questões pessoais, mas eu estava num sofrimento tamanho que eu não medi o meu comportamento e eu chorava igual uma criança. Eu estava igual uma criança desesperada. E eu chorava alto. E eu nem percebia o que estava ao meu redor. Não é? Porque é um sofrimento muito grande. E aí alguém fala assim, nossa, mas né, que sofrimento é esse? Um bebê que você não conheceu. Esse tipo de comentário chega a ser cruel. Não é? Chega a ser cruel. Primeiro que a gente não mede a dor das pessoas. Né? Quem de nós tem uma régua para medir a dor das pessoas? Sim. Não é? Então, esse tipo de comentário, nossa, mas né, uma gestação de 4 meses, uma gestação de... Não importa. A dor é da pessoa que sente, que espera, que planeja, que sonha, não é que... Bem, e você imagina que o meu sofrimento, mesmo que não de forma consciente, aumentou exponencialmente. Sim. Não é porque eu estou vendo mulheres felizes, gestantes, com seus barrigões, e eu ali sem chão. Eu ali sem chão. E, de fato, não houve qualquer tipo de atendimento especializado para esse meu momento. Não é? Eu estava acompanhada de uma amiga, porque era um ultrassom de rotina, e meu marido, portanto, não estava me acompanhando, porque ele tinha reunião no trabalho. Quer dizer, meu marido estava no trabalho dele. Eu fui fazer um ultrassom de rotina, achando que estava tudo bem, porque o anterior estava tudo bem. Não é? Então, e aí eu quero pegar aí um gancho na fala da última, a última intervenção, que eu não me recordo o seu nome. Letícia, né? Muito boa a sua fala. Por que a gente precisa ter uma lei? Para que as pessoas estejam sensíveis a esse momento da mulher. Não é? Não era muito melhor que não precisássemos de uma lei, que as pessoas que elas não tivessem essa perda, não é, de capacidade de se colocar no lugar? É um exercício de alteridade, gente. Né? É um exercício de empatia. Eu me coloco. Mas como a gente não pode contar muito com isso, não só nesta situação, como em tantas outras de sofrimento humano, não é? Aí as leis precisam existir. Precisam entrar no lugar onde o coração já esfriou, né? Então as leis precisam existir. E aí você precisa construir um texto que obrigue as pessoas a adotar, não é, condutas, e adotar procedimentos e protocolos para amenizar o sofrimento humano, enquanto que esse sofrimento poderia ser tão somente amenizado se tão somente as pessoas estivessem sensíveis ao sofrimento alheio. Verdade. Isso é muito mais profundo do que o que a gente está falando. Mas, de fato, eu acho que temos que caminhar
para uma legislação que regule, não é? Que crie uma rede de proteção, que crie, enfim, eu vou chamar de rede de proteção, gosto desse termo, né? Que crie uma rede de proteção para a mulher nesse momento de perda gestacional. Eu acho que é bem bacana e acho que é um momento bom, porque a gente está falando muito também de violência obstétrica, não é? Que é uma violência, é uma violência invisível, não é? Que a mulher sofre. E a violência obstétrica, ela é muito mais do que a violência na hora do parto, mas é também a violência durante a gestação, é uma interpretação ampliada do termo violência obstétrica, sim, não é? É a violência durante a gestação, promovida por familiares, promovida nas relações de trabalho, não é? E depois a violência obstétrica propriamente dita, que é a que ocorre na hora do parto. Coloca força, né? Você está muito dengosa. E até casos de médicos, como aconteceu o escândalo nacional de um médico que praticou violência sexual com a mulher na hora do parto. Sim. Na hora do parto, né? Então, gente, é um tema bem bacana. Quero parabenizar a Esther, né, a idealizadora da revista, que traz para o debate um tema invisível, mas que a gente pode sim torná-lo visível, inclusive do ponto de vista legislativo e com regulação. Damares, quando você fala que a gente precisa ampliar a visão, eu quero terminar, a gente já está indo para o fim do nosso bate-papo, mas eu tenho até um pedido que essa ampliação dessa visão, ela alcance também mulheres que vão muito além dos 9 meses, que é o tema da nossa 8ª edição. E quem são essas mulheres, Damares? Mulheres que não conseguiram gerar, que elas precisam ser respeitadas também. Eu falo isso por experiência própria. Os tratamentos de fertilizações que eu fiz, eu não gerei. Eu não consegui engravidar. Eu não tive uma perda gestacional, mas naquele momento eu também estava ali naquele papel de maternar. O luto é real, né? O luto é real. E eu não sei o porquê, que até hoje, já se passaram anos que eu fiz esses tratamentos, eu fico tentando buscar na memória o porquê que depois que me deram os negativos, mandaram eu ir para uma sala toda espelhada que eu via dezenas de bebês que tinham acabado de nascer. Eu não consigo até hoje entender o porquê que fizeram aquilo comigo. Quando você fala que é um sofrimento tão real, quando você saiu da sala, que tinha acabado de ter informação que tinha perdido e viu várias mulheres com barrigões, é a mesma situação. É uma tortura. É uma tortura. Essa humanização também, quando aquela enfermeira, que eu jamais vou esquecer o jeito dela, jogou simplesmente o papel na minha frente e falou: é FIV, né? Ah, deu negativo. E virou as costas como se quisesse: vai embora que eu tenho muita gente para atender. Essa falta de humanização, ela tem que ser estendida para mulheres também que não conseguiram engravidar, gerar, mas que elas passaram muito além dos 9 meses no maternar, de alguma forma. E Damares, eu de verdade, eu com toda a fé que eu tenho em Deus e também em algumas pessoas, eu oro para que a nossa vida aqui, essa revista, esse podcast, esse livro, esse nosso bate-papo, a nossa intenção, a sua disponibilidade, a sua experiência consiga fazer essa diferença. Eu não sei como, mas aqui eu me coloco completamente à disposição, a Nayala mais do que qualquer outra pessoa, sim, porque é o sonho dela. Eu sei que a Letícia também, na parte de psicóloga de parentalidade, que ela é tão experiente, a gente se coloca à disposição para alguma reunião, para algum debate, o que a gente pode fazer para movimentar isso e trazer essa humanização para o coração que já se esfriou, como a Letícia falou, que é muito triste, né? Eu acho que eu quero fazer parte desse sonho com vocês. Eu confesso que, embora eu tenha vivido toda essa experiência, eu não tinha me concentrado ainda, e parece, no meu caso, que tem uma formação humanista, parece que a gente está muito mais conectado com o sofrimento humano alheio, não é? Do que com o próprio.
Então, assim, você viveu, mas tudo bem. Não, não é tudo bem, mas eu superei, eu estou em outro momento agora. E isso é passado na minha vida, né? Eu guardo essas lembranças dolorosas até hoje, não é? Mas a vida segue. Uhum. Mas quando você me traz para esse lugar, Esther, através da revista, e eu volto no passado, volto ao passado, a minha própria experiência, não é? Eu agora me torno parte desse contexto e quero sonhar com vocês junto, não é? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Eu fui parlamentar, como vocês sabem, eu pude propor legislações muito transformadoras, não é? Para indivíduos vítimas da intolerância humana. E existe um novo caminho parlamentar que pode acontecer novamente na minha vida. Há uma expectativa muito positiva a esse respeito. E o compromisso que eu faço aqui hoje de fazer parte desse sonho, não é de, quem sabe, ser uma parlamentar no futuro que propunha uma legislação para a gente regulamentar este assunto. Muito bom. Então, aqui a gente só está sonhando junto, não é? Mas eu posso assegurar que, tendo a oportunidade de novamente ser legisladora, é um compromisso que eu faço, não é? De juntos construirmos esse texto de lei e que ele seja proposto, que ele seja aprovado, que ele seja sancionado e que ele possa, então, ajudar muitas mulheres. É agora que a gente aplaude, porque dá vontade, né? Olha, Damaris, eu preciso falar do que você traz agora, que é assim, da importância da gente entender que as nossas experiências individuais precisam ser compartilhadas com esse objetivo, né? Com o objetivo de transformar aquilo que é tão nosso em algo que produz positivamente para o coletivo, né? Quando a gente coloca na mesa as nossas dores individuais e transforma isso num espaço de reflexão para que a gente alcance algo maior, que é para inúmeras outras mulheres, a gente está falando daquilo a que a revista se propõe. Sim. E a que a gente se propõe enquanto profissional, né? A gente não escreve todos esses textos sobre perda e sobre afeto e sobre maternidade apenas para ganhar autoridade nas mídias ou né, para ter a nossa foto bonita numa revista, mas para a gente tornar visível isso que está invisível. Porque pensa, se vocês que viveram essa dor não tiveram até então, não tinham tido, né, esse olhar para o coletivo, ou como eu posso pegar isso que me doeu e transformar em algo melhor para outras mulheres, que dirá quem não passou. Então, quando a gente oportuniza que esses textos cheguem às mãos de mulheres que não viveram a situação e que começam a se movimentar para olhar para uma outra mulher de uma forma nova e entender que talvez aquela amiga que perdeu, né, que essa revista chegue à mão de enfermeiras, de obstetras, né, de seguranças que sejam de dentro de uma maternidade e que possam abrir debate em outros lugares. Sim. Né? Então, esse é o objetivo, né? Transformar aquilo que a gente tem tão aqui dentro da gente em algo que transcende a nossa existência, né? Que vai alcançar muitas outras. É isso aí, meninas. Enfim, chegamos. Ao fim. Foi muito bom. Obrigada, Damaris. A conversa foi bem extensa, foi uma delícia. Mas tem um propósito, afinal, o nosso podcast ele vai acontecer de acordo com cada edição. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Começamos com muito sucesso, vamos dizer assim. Damaris, obrigada por arrumar um tempinho pra gente. Lê, obrigada por vir lá do Rio de Janeiro para gravar com a gente. Nayala, deixou a neném aqui na sala ao lado. Porque é minha filha. Ó, tá chorando aqui porque é a filha. Gente, muito obrigada. Foi muito legal. Vocês têm acesso a todas as edições da revista no link da nossa bio. Segue a gente, compartilha esse conteúdo.
Eu já informei aqui, todo o conteúdo da revista, ele é completamente gratuito. A gente não ganha nada. Pelo contrário, a gente investe do bolso. Para quê? Para que mulheres tenham acesso a essas informações. Então, compartilhem, fiquem conosco, sigam a gente no Instagram. A gente vai estar no Spotify, no YouTube também. E muitos conteúdos virão. Gente, beijo, beijo. Beijo, Damares, beijo, Nayala, beijo, Lê. Beijo, Dani, que está aqui com a gente. Toda a equipe também do Prefácio Estúdios. E até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, menina. Tchau, tchau. Bye.